as grandes tragédias da humanidade só são assim reconhecidas e eternizadas por causa da literatura. Uma das maiores tragédias do Brasil é a Guerra dos Canudos, que é aquela aglomeração em torno de Antônio Conselheiro, que era uma espécie de profeta do sertão, e que juntou ali, dentro de uma fazenda abandonada, chamada Belo Monte, juntou 20 mil seguidores, pessoas sofredoras, à beira da miséria, que se aglutinaram em torno desse homem, desse conselheiro, que era ele dava conselhos, e produziram ali uma economia, um povoado autossustentado. Eles tinham agricultura, eles criavam cabras e viviam sob as ordens, sob a influência do Antônio Conselheiro, que era um monarquista, porque acreditava que a monarquia privilegiava a igreja, né? E era extremamente religioso. Esse Antônio Conselheiro, um cara miserável, né? Que se reergueu graças a esse projeto, digamos, que foi completamente espontâneo. Mas acontece que esse povoado, né, que se chamava Canudos, porque ali tinha uma cidade que se chamava Canudos, ela entrou em conflito por conta de besteira e virou assim um desafio para o exército brasileiro, porque foram 4 tentativas para derrotar esses canudos. 3 delas foram fracassadas, né? Os sertanejos, os conselheiristas, derrotaram 3 vezes seguidas o exército brasileiro, e na 4ª tentativa, aí já com um grande contingente de soldados, com armamento pesado, com canhões, metralhadoras, o exército brasileiro, uma guarnição do exército vai lá para Canudos e produz um genocídio, mata todo mundo, mata 25 mil pessoas e destrói completamente aquele povoado. Nessa última expedição, havia um jornalista, o Euclides da Cunha, que foi mandado pelo Estado de São Paulo para fazer a cobertura desse conflito. O Euclides da Cunha, ele não era um jornalista assim, né, de vocacionado. Ele escreveu uns artigos e por conta desses artigos, que eram artigos republicanos, por conta desses artigos, o Jornal Província de São Paulo, que é o antecedente do Estado de São Paulo, contratou ele para cobrir essa guerra, principalmente porque esse movimento dos canudos era tido como uma resistência à República, né? A proclamação da República tinha ocorrido em 89, isso aí no final, já dos anos 90, já passagem do século. E por conta de ser um movimento monarquista, e o Euclides da Cunha era um republicano fervoroso, que tinha trabalhado para a causa republicana, ele é contratado para fazer isso. E o Euclides da Cunha não era jornalista, quer dizer, era um cara que escrevia, né? Mas ele era um engenheiro, um geógrafo, um cara com muitas aptidões, muito conhecimento e provou ser um grande escritor também. Ele acompanha essa expedição do Exército, essa última expedição, e vê que é a atrocidade que o Exército estava fazendo com esse povo, e que esse povo, na verdade, esses canudos, esses conselheiristas, não eram exatamente monarquistas, eles não tinham muita noção de nada, eles eram sobreviventes da pobreza e da miséria, que se juntaram e prosperaram, e eram religiosos, né?
E aí ele volta dessa cobertura e escreve. Não foi uma coisa assim tão simples, demora 5 anos para escrever. Ele escreve Os Sertões, o livro Os Sertões, que inclusive ele fala, né, que a denúncia de um crime. E Os Sertões, ele é um livro maravilhoso, porque ele disseca, ele apresenta em detalhes a geografia. O Euclides da Cunha era um geógrafo, então ele realmente faz uma descrição maravilhosa do sertão, das características geográficas, topográficas do sertão, que era desconhecido. Assim, não que era desconhecido de quem morava lá, mas assim, o Brasil desconhecia. O Brasil desconhecia que havia um sertão miserável. Ele descreve esse sertão, ele descreve o ser humano desse sertão, esse miserável, vítima da seca, vítima da pobreza, esfomeado. E finalmente ele narra os fatos com uma lucidez, com uma clareza de fatos, que foi esse genocídio, né, em que o exército matou todos não eram nem revoltados, né, porque eles estavam lá na deles. Né? E Os Sertões ele virou uma referência. Dizem que dão uma série de nomes para o sertão, que é pré-modernista, né? Porque ele foi publicado, acho que foi publicado em 1905, se não me engano, e dizem que ele é pré-modernista, que ele é o primeiro livro-reportagem, né? Não é nada disso, viu? Os Sertões, na verdade, é uma obra-prima do realismo, de uma nova forma de realismo. Não estou falando daquele realismo do Machado de Assis, que reproduz a vida ali, que é maravilhoso também, mas é um outro ambiente. Né? É um realismo que descortina uma faceta de um país, descortina a faceta de um ser humano nos seus detalhes mais rudimentares e mais verdadeiros. O Ariano Suassuna, que é um grande escritor, falecido recentemente, e que dizia, ele era paraibano, mas morava em Pernambuco, em Recife, ele dizia que a Guerra dos Canudos é a verdadeira síntese do Brasil, porque mostra esse conflito entre um país miserável, um aspecto de um país miserável, tentando sobreviver às duras penas numa região inóspita, e o conflito de uma elite representada pelo exército que vai lá defender não se sabe o que direito, porque eu não sei o que eles estavam fazendo ali, naquele fim do mundo, né? Combatendo aquela gente e matando todo mundo. Né? Eu falei fim do mundo porque vou citar um outro escritor aqui, que é o Mário Vargas Llosa, que ele veio ao Brasil. Mário Vargas Llosa, peruano, prêmio Nobel, escritor maravilhoso, com muitos livros publicados, enfim. Ele vem aqui para o Brasil, para a Bahia, e ele conhece essa história, vai a Canudos, começa a pesquisar e escreve um livro chamado A Guerra do Fim do Mundo, que é um livro de ficção, mas baseado nos fatos da Guerra de Canudos, e que sofreu algumas críticas de alguns mais conservadores, porque não admitem um outro livro paralelo aos Sertões, mas não é justo, é um grande livro, A Guerra do Fim do Mundo, é uma ficção, enfim, não é preciso ter essa disputa, né? Porque Os Sertões, na verdade, reina absoluto como um grande livro, não só da literatura brasileira, é um marco da literatura mundial, porque ele invade uma nova área da narrativa, que é esse realismo cruel e verdadeiro. Não que ele fosse um livro bom de venda, absolutamente, é um livro difícil, ele tem a primeira parte muito longa, que é muito descritiva e tal. E não que ele tenha feito sucesso lá fora, não foi, não vendeu, mas ele é utilizado como uma referência de uma tragédia, de uma literatura que apresenta uma tragédia, uma literatura para ficar eternizada.
O Euclides da Cunha, que era uma figura interessantíssima, ele é um protagonista de uma outra tragédia, que foi a história da vida dele. Aliás, essa tragédia é contada no livro Ana de Assis, que fez muito sucesso, é um livro de um amigo meu, um querido amigo que já faleceu, que é o Jefferson de Andrade. Até virou uma minissérie aí na Globo, chama Ana de Assis. Ana de Assis era a mulher do Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha, que ele vivia viajando, ele teve alguns cargos ligados ao exército, porque ele tinha uma formação de militar também, e de engenheiro. Então ele foi para o norte, passou um bom tempo no norte, construía pontes, ferrovias, estava o tempo todo em movimento. E com isso, digamos assim, que ele deixou um pouco desamparada a mulher dele, Ana de Assis. Bom, o fato é que a Ana de Assis teve um caso com o Dilermano de Assis, que era um aspirante. Ele era um garoto bem mais novo que a Ana de Assis, 17 anos, dizem. E eles tiveram um caso não, eles tiveram um relacionamento. Tiveram 2 filhos. Enquanto ela estava casada com o Euclides da Cunha, ela teve 2 filhos com o Dilermano de Assis. Um deles morreu muito precocemente e o outro não, ficou vivo. E o Euclides da Cunha até procurava resgatar esse relacionamento, mas a coisa não. Ele era um cara decente, segundo a própria Ana de Assis, era um cara doce, amigável, compreensivo, mas ela amava mesmo o Dilermano. E aí isso aí vira uma tragédia dupla, aliás, porque o Euclides da Cunha, ele, em um certo dia, ele resolve que não admite mais essa história e vai lá na casa do Dilermano, armado, e diz: eu venho aqui para matar ou morrer. E aí há uma confusão enorme, ele acerta um tiro no irmão do Dilermano de Assis, que fica paralítico para o resto da vida. Ele acerta 2 tiros no Dilermano de Assis, mas ele leva também. O Dilermano era um cara mais acostumado com armas, que também era do exército, e acerta alguns tiros, um pegou no pulmão, matou o Euclides da Cunha, e assim encerra-se a vida do Euclides da Cunha. Ele se imortalizou, logicamente com os sertões, mas a tragédia continua porque o Dilermano, inclusive, ele foi absolvido, e ele estava justamente no cartório para pegar lá a sua sentença, quando ele começa a ser alvo de um tiroteio. E aí, inclusive, ele é atingido 4 vezes. E quem estava atirando era o filho de Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha é filho, que foi lá se vingar. E começa a perseguir ele, dá tiro, ele é atingido e fica ferido, mas ele puxa o 38ão que ele carregava e atira de volta e mata o filho do Euclides da Cunha. Mata os 2. Quer dizer, não bastou um só. Claro que eu não estou culpando aqui, não estou. E eu acho até que essa história ela ocupa muito mais tempo e pensamento do que deveria, porque o grande assunto aqui é a obra de Euclides da Cunha, Os Sertões. Mas, enfim, acabam sempre sobrevindo essas histórias paralelas que dão, digamos, um caráter mais popular a esse momento histórico da literatura. Então, Euclides da Cunha é isso, ele morreu, mas se imortalizou com a obra que é uma das maiores da nossa literatura. Boa noite.